já? O último ano não será facilmente esquecido. 2020 foi o ano da pandemia, um ano de angústias e incertezas. Em poucos meses, a prepotência do homem foi despedaçada e nações que até então se consideravam acima do bem e do mal sucumbiram à Covid-19. Alguns países cometeram erros e, quando viram seus cidadãos morrendo, precisaram admitir. Nej, men det är väl helt enkelt att vi har jag anser vi har misslyckats. Vi är ändå det är stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Outros preferiram não agir. A gente ultrapassou o número de mortes da China. Daí? Não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 2020 terminou com 84 milhões de pessoas infectadas. A economia mundial sofreu danos e agora empresas e setores inteiros tentam se recuperar. Os desafios permanecem porque o vírus continua a circular. Variantes já foram descobertas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. And yet another variant of COVID-19 has been detected in the UK. This mutation was originally identified earlier this month in South Africa. Antes de a primeira quinzena de janeiro terminar, Manaus colapsou e muitos brasileiros entraram em pânico. Enquanto a ciência tenta parar a Covid-19 e suas mutações, a indústria do turismo se debate. O prejuízo de 2020 foi superior a US$ 1 trilhão, sendo 10 vezes maior que o causado pela crise econômica de 2009. Também de acordo com a Organização Mundial do Turismo, uma agência da ONU, apenas entre janeiro e outubro do ano passado, o número de turistas caiu em 900 milhões. As viagens foram reduzidas em média em 75%. Na Ásia, as chegadas internacionais caíram em 82%. Na Europa e nas Américas, em 68%. Países como França, Itália, Bélgica, Espanha e Estados Unidos se fecharam. Viajar se tornou uma ameaça. O preconceito a asiáticos também aumentou. As Chinatowns de várias cidades sofreram. A de São Francisco, por exemplo, ficou sem turistas. Seus residentes passaram a ser vistos como perigo. É nesse bairro onde está a segunda maior comunidade chinesa dos Estados Unidos, que perde apenas para a de Nova York. Chinatown é hoje uma das áreas de maior densidade demográfica de São Francisco. Somente nos 24 quarteirões que formam o bairro, vivem pouco mais de 100 mil pessoas. Isso é muito? Ora, se você levar em consideração que a população total da cidade é de 800 mil habitantes, vai realmente perceber que é bastante chinês por metro quadrado. Com a pandemia e discursos preconceituosos do então presidente americano, os chineses sofreram. A Covid-19 passou a ser chamada de vírus da China. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. As palavras de Trump provocaram xenofobia. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. Recentemente, um idoso asiático foi morto em São Francisco após ser atacado por um jovem de 19 anos. A família suspeita o porquê da agressão. We just talked to the victim's family, and they told us they believe this attack was racially motivated. They also said that they've been receiving anti-Asian verbal attacks since the beginning of the pandemic. Em tempos normais, o chinês é um povo alegre que tem o comércio no sangue. Por isso, onde tem chinês,
tem pechincha. É assim na Chinatown de São Francisco. Isso aqui é um verdadeiro shopping a céu aberto. Por isso, por aqui é possível comprar de tudo. Malas, camisas, sombrinhas e artigos chineses em geral. Entretanto, o que faz mais sucesso mesmo são os produtos falsificados. Quem não gosta de falsificações deve ir a um shopping mesmo. Esse aqui é o mais visitado da cidade por causa do coronavírus. Está funcionando com horário limitado e com uma série de restrições. Antes da pandemia, costumava receber mais de 50 mil pessoas por dia. Pessoas essas que sempre saíam com uma sacolinha. E por falar em sacolas, aqui em São Francisco, seja em qual shopping for, elas são pagas, isso mesmo, para ajudar na preservação do meio ambiente. Uma lei municipal obriga que todas as lojas cobrem por isso aqui. Em Los Angeles, distante pouco mais de 600 quilômetros de São Francisco, está um dos endereços de compras mais badalados dos Estados Unidos, a Rodeo Drive. Este é com certeza um dos endereços de compras mais glamurosos dos Estados Unidos. É tão exclusivo que só de chegar aqui, a gente já se sente num filme famoso. Você se lembra qual? Claro, as Patricinhas de Beverly Hills. Não é aquele que elas faziam compras o dia inteiro? Exatamente. Com uma extensão de 3 quilômetros, a Rodeo Drive tem em seu pedaço mais famoso cerca de 130 lojas das marcas mais caras do mundo. Então, segure os seus cartões de crédito, porque qualquer artigo adquirido aqui é salgado e vai pesar no bolso. Um look como esse, por exemplo, não sai por menos de R$85 mil. Na maioria das vitrines, o que se vê são artigos de luxo. Não é à toa que a rua é o endereço de compras preferido de artistas e pessoas abastadas. Afinal, não é todo mundo que pode pagar, por exemplo, R$50 mil apenas por uma jaqueta. Point de marcas badaladas, a Rodeo Drive está localizada em Beverly Hills, uma pequena cidade do condado de Los Angeles que tem menos de 15 quilômetros quadrados. Apesar de pequena, é um lugar cheio de fama e glamour. A fama de Beverly Hills vem do começo do século XX com a abertura do hotel que leva o mesmo nome. Hoje, cerca de 35 mil famílias vivem nessa região, em mansões avaliadas em milhões de dólares. Reconhecidamente um lugar de ricos com casas pelas quais poucos podem pagar, Beverly Hills é um lugar charmoso, requintado e cheio de exclusividade. As ruas decoradas por imponentes palmeiras são mundialmente famosas e atraem olhares curiosos. Quem também atrai turistas para cá são as celebridades. Afinal, Beverly Hills é morada de dezenas de artistas. Esta é uma das ruas com a maior concentração de famosos por metro quadrado em todo o mundo. Beverly Hills é a casa de Britney Spears, Brad Pitt, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tom Cruise, Paris Hilton, Pete Sampras, Salma Hayek, Jessica Alba, Mel B. Chega, né? É muita humilhação. Em Beverly Hills, as casas custam uma fortuna. Em alguns pontos de Miami, também. As mansões de Miami guardam muito luxo e também cada história que é, no mínimo, difícil de acreditar. Há um certo tempo, os jornais do mundo inteiro noticiaram que Gunther IV, filho de Gunther III e herdeiro da fortuna da condessa alemã Carlota Liebestein, teria mostrado interesse em comprar a casa de Sylvester Stallone, uma das mais caras de Miami. Logo em seguida, Gunther mudou de ideia e acabou pagando mais de $8 milhões pela mansão da cantora Madonna. Até aí,
Nada demais, apenas um milionário investindo seu dinheiro em imóveis. O curioso de toda essa história é que Gunther é, na verdade, um pastor alemão. Nossa, que religioso mais extravagante! Não, ele não é um religioso, e sim um cachorro mesmo, mas não é qualquer cachorro. Afinal de contas, sua fortuna está avaliada em mais de 300 milhões de dólares. Além de Coconut Grove, as ilhas de Palm, Star e Hibiscus Island, em Miami Beach, também são conhecidas por suas mansões de valores bastante altos. A casa mais barata por aqui custa 2 milhões de dólares, mas há outras à venda por 35 milhões, o equivalente a 175 milhões de reais. As ilhas artificiais são um só bairro privado com segurança 24 horas, quadras de tênis, de basquete e luxo de sobra, sendo o endereço de personalidades como Gloria Estefan, Shaquille O'Neal e Julio Iglesias. De volta à costa oeste, comprar imóveis em São Francisco também não é barato. O lugar é o que tem o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos e desbanca até mesmo Nova York. Para você ter uma ideia, no pedaço mais famoso da Lombard Street, por exemplo, um apartamento de 100 metros quadrados custa em média $1 milhão. Já em Pacific Heights, um bairro a menos de 3 quilômetros dali, as casas não saem por menos de 2 milhões. E um dos motivos de essas casas serem tão valorizadas é esse aqui, a vista para a cidade e para o Oceano Pacífico. Além da vista, a localização do bairro é privilegiada e é geralmente comparada a La Jolla, em San Diego, e Beverly Hills, em Los Angeles. E é justamente nesse bairro que foi gravado um grande sucesso do cinema. Exatamente na esquina da Rua Steiner com Broadway está a casa onde trabalhou Miss Doubtfire, uma babá quase perfeita. Cidade de paisagens únicas, São Francisco também se destaca pelo ativismo social e político, sendo um dos lugares mais liberais dos Estados Unidos. O bairro Castro é um dos expoentes da causa LGBT e concentra grande parte dos casais de mesmo sexo da região. Ali perto, em Hyde, Ashbury, está o berço do movimento hippie. Sob o lema Amor e Paz, o movimento iniciou com jovens que queriam mudar os valores da sociedade da época. Eles propunham um rumo oposto ao da política e defendiam a liberdade de expressão que em São Francisco se transformava em arte em diversos locais. Em Hyde, Ashbury, traços do movimento hippie ainda são vistos. A rua principal, a Hyde Street, por exemplo, ainda hoje é o lar de personagens não conformistas, remanescentes da tendência hippie da década de 60. Foi nesse bairro também que há poucos anos, cenas do filme Homem-Formiga foram gravadas. Vingadores Ultimato, a produção de maior bilheteria de toda a história, também teve cenas filmadas em São Francisco. Ainda no universo da Marvel Studios, outro longa foi gravado na Califórnia, mais precisamente em San Diego. Apesar de ser menos badalada que Los Angeles e São Francisco, San Diego também está repleta de pontos turísticos. Um deles é Old Town.
Old Town é considerada o berço da Califórnia, onde chegaram os primeiros colonizadores espanhóis ainda no século XVIII. Até hoje, algumas casas construídas entre 1821 e 1872 continuam preservadas. E foi exatamente por isso que toda essa região foi transformada em patrimônio histórico e cultural da Califórnia. Patrimônio que leva o turista de volta a uma época em que todo o terreno que hoje forma o estado ainda pertencia ao México. Nessa vila, localizada no centro de Old Town, a história está contada em cada pedaço e em um idioma já bastante comum no país. Atualmente, o espanhol é a segunda língua mais falada dos Estados Unidos. Estima-se que mais de 43 milhões de pessoas, cerca de 13% da população, tenham o idioma como língua principal. Em Old Town, essa proximidade e a relação histórica com o México ficam evidentes logo de cara. Repleta de pequenos comércios onde você pode comprar aquela lembrancinha para levar para casa, Old Town também possui vários restaurantes que servem, claro, a culinária mexicana. Difícil resistir, não é não? Nossa, Patrolino, você tá comendo com gosto. A comida não é apimentada? Bom, se a comida é mexicana, é claro que ela é apimentada, mas para aqueles que não gostam da língua ardendo, o restaurante tem outras opções, como, por exemplo, essa lagosta. Deixa eu ver se ela tá boa. Uma delícia, viu? A comida é apimentada, mas sendo um traço típico da cultura mexicana, deve ser apreciada da mesma forma que a tequila. Ao visitar lugares como Old Town, beber nem que seja um shot é obrigatório. Afinal, vir aqui e não experimentar dela é como ir ao Chile e não tomar pisco. E por falar no Chile, em Santiago, o Mercado Central é o lugar ideal para conhecer um pouco mais dos sabores locais. Antes da crise que se instalou no país e se agravou com a pandemia, centenas de turistas visitavam todos os dias o local que foi construído em uma época em que a tendência era copiar a arquitetura europeia. O teto feito de aço e importado da Inglaterra abriga uma série de quiosques que vendem de tudo. Mas nem sempre foi assim. Em 1872, quando foi inaugurado, ele vendia exclusivamente frutas e peixes. É isso aí, mas foi apenas a partir de 1960, com o investimento da prefeitura e dos locatários do mercado, que o espaço passou a ser parada obrigatória dos turistas. E os turistas, quando visitam o local, vão em busca do artesanato, de pratos de baixo custo e também de animação. Com a pandemia, o mercado vem sofrendo. Toda a capital chilena tem perdido com o vírus. Em 2020, o país registrou 700 mil casos e 18 mil mortes. A doença agravou a situação de muitas pessoas que já estavam em dificuldades. No início da última década, o país tinha uma situação econômica estável e em ascensão. Hoje, já não está mais assim. No primeiro semestre do ano passado, a taxa de desemprego ultrapassou os 11%, sendo considerada a pior desde 2010. Os setores de hospedagem e alimentação foram os mais atingidos. Desemprego à parte, Santiago é uma cidade histórica onde moram cerca de 6 milhões de pessoas. E o passado daqui é quase tão antigo quanto do Brasil. E tudo começou em 12 de fevereiro de 1541, quando o conquistador espanhol Pedro de Valdívia fundou a cidade de Santiago, com o nome de Santiago de Nueva Extremadura, uma homenagem ao santo patrono da Espanha. A cerimônia de fundação da cidade aconteceu nesse lugar aqui, no Cerro de Santa Lúcia, que na época se chamava Cerro Huelén.
Era no topo desse morro onde as índias mapuches davam a luz, daí o nome. Tudo começou a mudar quando o homem branco chegou. Foram 3 séculos e meio de guerras sucessivas entre espanhóis e indígenas. Para tentar se proteger do europeu, um forte foi erguido. No século XVIII, o morro passou a se chamar Santa Lúcia, mas foi apenas em 1872 que ele foi transformado em parque público. Para isso, foi reflorestado e ganhou várias esculturas compradas da França. No topo do Cerro de Santa Lúcia existe um relógio que marca o horário aqui no Chile. Ao meio-dia, de segunda a segunda, um canhão como esse, localizado lá no topo da montanha, dispara para avisar o chileno que horas são. Uma tradição que vem desde a época da coroa espanhola e que, por isso, guarda em si um pedaço da história. História que também está contada nas ruas de Buenos Aires, capital da Argentina. E é exatamente nesse ponto que se inicia a história da Argentina. Os primeiros europeus que chegaram à região vieram com a expedição de Américo Vespúcio em 1502. Entretanto, o grupo contornou a entrada do Rio da Prata. Foi apenas 14 anos depois que, em busca de um caminho mais curto para o Pacífico, eles encontraram uma passagem localizada entre os atuais territórios do Uruguai e da Argentina. Por ser a rota que os levaria ao ouro do oeste da América do Sul, eles chamaram a passagem de Rio da Prata. E é daí a origem do nome Argentina, que deriva da palavra argentum, que em latim significa prata. Depois de encontrar o Rio da Prata, os espanhóis começaram a se estabelecer na região e a fundar as primeiras cidades. A Argentina permaneceu colônia da Espanha por 3 séculos, só conquistando sua independência em 1822. Quase 200 anos depois, o país ainda é um lugar livre, mas que enfrenta problemas. Com a pandemia, a pobreza aumentou em mais de 5% e o produto interno bruto colapsou, caindo quase 20%. Mesmo com a crise política que já dura vários anos, um nome nunca foi esquecido: Eva Perón. Mais conhecida como Evita, a primeira-dama argentina foi a responsável pelo sucesso do marido Juan Domingo e por ações sociais em favor dos pobres e necessitados. Muito mais importante que o marido e conhecida pela elegância, Evita costumava acordar já muito bem arrumada. Sempre combinando a cor das joias com a cor dos vestidos, Eva Perón não repetia roupa e tinha uma para cada ocasião. Em visita diplomática à Europa no ano de 1947, Eva foi recebida pelo Papa Pio XII e, para a ocasião, usou este vestido aqui, um pretinho clássico. O charme e a elegância de Evita encantaram a Europa. Em sua visita ao continente, ela foi recebida como celebridade. Em 1951, o povo argentino pediu Eva Perón para a presidência do país. Mas em 2 anos, ela morreria vítima de câncer de útero. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Após a morte de Evita, os argentinos sofreram outro golpe. Em 1955, os militares tomaram o poder, condenaram Juan Perón ao exílio e ainda sequestraram o corpo da primeira-dama. Por longos 15 anos, ninguém soube ou teve notícias do corpo, até que em 1971, o Serviço Secreto da Argentina encontrou enterrado com outro nome em um cemitério de Milão, na Itália, o corpo de Eva Perón, que foi entregue ao marido e enterrado aqui, no cemitério da Recoleta, apenas em 1976. Ferido não se sabe por quem em várias partes, o corpo permanece enterrado no cemitério da Recoleta, que é hoje ponto turístico de Buenos Aires. Além do cemitério, é na Recoleta onde está o Museu Malba, que guarda obras de artistas como Frida Kahlo, Cândido Portinari e Fernando Botero. Dentre todos os museus da cidade, esse aqui, o de arte latino-americana de Buenos Aires, é o mais visitado desde a data da inauguração, em 2001.
Apesar da pandemia e dos mais de 45 mil mortos, ele continua aberto. Distante cerca de 7 quilômetros da Recoleta, está um outro lugar bastante famoso de Buenos Aires. Com uma personalidade própria, La Boca é um bairro colorido, típico de imigrantes italianos. Naquela época, os primeiros colonos italianos que se instalaram nessa região não tinham dinheiro para pintar as casas. Por isso, eles aproveitavam as sobras das tintas que eram utilizadas para pintar os cascos dos navios parados no porto. Lojas, galerias, restaurantes, bares, tudo está pintado em cores variadas que têm a expressão maior desse cenário pitoresco na Rua Caminito. O nome da Rua Caminito é uma homenagem ao tango criado por Juan de Dios Filiberto, compositor argentino que morava aqui no bairro. Repleta de casas sem portas, mas cheias de janelas e pequenas varandas, a rua de apenas 100 metros era por onde transitava diariamente Juan de Dios. Do Caminho de Todas as Tardes, surgiu a inspiração para um dos tangos mais importantes da Argentina. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Música que por aqui não parou de tocar. Mesmo com os quase 2 milhões de casos de Covid-19 registrados até o último mês, o tango não deixou de ser ouvido, muito menos dançado. Afinal de contas, os argentinos bem sabem que o show não pode parar. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. It's just like a prayer, you know I take you there. I hear your voice